Criancinhas, no bloco anterior a gente falou um pouquinho sobre as perspectivas de informante e de colonizador. Professor, como fica de informante? Vejam só, vou ler um trechinho da carta de Pero Vaz de Caminha para vocês para deixar um pouco mais claro. Abro aspas. A feição deles é parda, algo avermelhada, de bons rostos e bons narizes. Em geral são bem feitos, andam nus e sem cobertura alguma. Os cabelos deles são corredios e andavam tosqueados, de tosqueia alta, mais que verdadeiramente de leve, de boa grandeza, todavia raspado por cima das orelhas. Ali andavam entre eles 3 ou 4 moças muito novas e muito gentis, com cabelos muito pretos e compridos, caídos pelas espáduas e suas vergonhas tão altas, e tão cerradinhas e tão limpas das cabeleiras que, de as muito bem olharmos, não tínhamos nenhuma vergonha. E uma daquelas moças era toda tingida de baixo a cima, daquela tintura, e certamente era tão bem feita e tão redonda em sua vergonha, que ela não tinha, tão graciosa, que a muitas mulheres de nossa terra, vendo-lhes tais feições, provocaria vergonha, por não terem as suas como a dela. Crianças, vejam bem, se Pero Vaz de Caminha não está na condição quase de espião, informando ao rei como era aquele povo que ele encontrou, tá? O rei demandava por informações, ele demandava por relatórios, afinal de contas é ele que está investindo naquela bagaça, é ele que está pagando essa expedição caríssima, ele quer respostas, ele quer saber o que foi encontrado. Cá está Pero Vaz de Caminha informando: rei, aqui, quando chegamos, encontramos um povo assim, assim, assado, que fazia desse jeito, daquele outro. Eles são assim, 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 fazem isso, os costumes tal, comem tal, e dormem tal hora, etc, etc, etc. Crianças, fica claro aqui que, por mais que Pero Vaz de Caminha, na condição de testemunha ocular, esteja informando ao rei aquilo que ele viu, soube e presenciou, há também um toque de mestre escritor em suas palavras. Nossa, professor, é mesmo. Apesar de uma perspectiva quase jornalística da pessoa que se depara com os fatos e os comunica, eu posso notar uma certa beleza na escrita desse tal de Pero Vaz de Caminha. Ele escolheu bem as palavras que, bem colocadinhas, trazem um tom quase poético daquilo que ele presenciou. Crianças, é assim que informação e arte conversam, dialogam e andam juntas. Professor, e a perspectiva do colonizador, como fica? Fica assim, ó, abro aspas. E bem creio que se Vossa Alteza que mandar que entre eles mais devagar ande, que todos serão tornados e convertidos ao desejo de Vossa Alteza. E por isso, se alguém vier, não deixe logo de vir clérigo para os batizar. Porém, o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece que será salvar essa gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza nela deve lançar. Moços e moças, vejam só, se Pero Vaz de Caminha não está sendo audacioso ao aconselhar o rei a mandar mais pessoas para aquela expedição. Afinal de contas, os indígenas, os gentios devem ser batizados. Eles devem, sim, adotar ao Deus verdadeiro, a crença correta e abandonar os seus paganismos. Afinal de contas, a alma daqueles pobres está em jogo. E se a gente incutir neles os nossos valores, a nossa cultura, aquilo que a gente acredita, talvez a partir daí seja um pouco mais fácil dominá-los. Vocês acham que eles estavam totalmente preocupados com a salvação da alma dos indígenas? Se assim o fosse, nós veríamos mais indígenas andando por aí. E não apenas por volta de 5% de tudo aquilo que já foram um dia. Fica a crítica aí. Crianças, sobre a literatura de catequese. Os senhores provavelmente se lembram que eu falei do tripé que concerne, que está relacionado à forma de dominação ou à colonização plena desses cavaleiros indígenas que aqui no Brasil habitavam. Pois bem, senhores, a catequese tinha por objetivo, sim, implementar a ideologia cristã entre aqueles que aqui habitavam.
Pessoal, com isso eu não quero dizer que havia um plano maléfico de trazer a religião aqui para os indígenas e a partir daí dominá-los. Não, eu não estou dizendo isso, tá? Eu tenho certeza que muitos dos que vieram para cá para trazer a religião, trazer a palavra de Deus e se comunicar com esses indígenas e dar oportunidade a eles de conhecer essa religião, essa perspectiva cristã, tinham sim boas, ótimas intenções em seus corações, mas venhamos e convenhamos que nem sempre isso é bem utilizado. Provavelmente, como na carta de Pero Vaz de Caminha já deixa bastante claro, fez-se necessário esse contato de forma a incutir uma ideologia naqueles indivíduos, de forma a o diálogo funcionar e então eles tornarem-se servos do rei e servos da igreja. Foi uma tentativa de arregimentar mais pessoas para serem súditos e fiéis. Professor, então, todo mundo estava mal intencionado com os índios? Não necessariamente, não é isso que eu disse. Mas que havia pessoas mal intencionadas, isso sempre há. Crianças e crianças, para saber um pouco mais sobre a catequese e o porquê ela foi oferecida aos indígenas, meio à força, mas foi, os senhores devem saber que ao longo da história da igreja, principalmente no século XVI, ela foi marcada por uma série de dissidências internas, tá? O protestantismo naquele período ganhou força, pois ele nasceu e cresceu rapidamente, o que acabou enfraquecendo a influência papal. Moços e moças, o mundo novo, então, sabe, as Américas que acabaram de ser descobertas, então, ela apresentou-se como uma excelente oportunidade para o aumento do número de fiéis. Afinal de contas, a Igreja Católica no século XVI perdeu muito dos seus. Por que não conquistar novos? É então que em 1534, o missionário militar espanhol Inácio de Loyola funda a Companhia de Jesus. Aquela estrutura militar forte e hierárquica foi a marca registrada dos jesuítas, pessoal. E o que eles tinham como missão? Justamente catequizar os indígenas e colonizar novas terras, de forma a atender a demanda do papado por novos fiéis e do rei por novos súditos. 2 coelhos em uma cajadada. Para tal, pessoal, para oferecer, implementar, desenvolver essa catequese, cartas foram escritas, tratados, poemas, peças teatrais, crônicas históricas, tudo isso de forma a possibilitar um contato melhor, mais preciso com os indígenas e também manter um intercâmbio entre Brasil, aquilo que viria a ser o Brasil, e Europa em dia. Afinal de contas, o rei, o clero, precisava saber o que acontecia cá em terras tupiniquins, ao passo em que os missionários que para cá vinham precisavam se comunicar com povos cuja língua eles desconheciam totalmente. Então, por que não utilizar-se do teatro? Por que não utilizar-se dos poemas, de forma a sonoridade, os movimentos, o canto, a música, servirem como um elemento de primeiro contato, ou tentativa da mesma? Professor, como assim? Como assado? Criancinhas, para ficar um pouco mais clara essa questão, eu vos apresento José de Anchieta. Professor, quem foi ele? Adianto que ele nasceu em 1534, nas Ilhas Canárias, Espanha. Ele estudou filosofia na Universidade de Coimbra, uma das universidades mais antigas da Europa, e ingressou na Companhia de Jesus por volta de 1550, 1551. Tá? O legal da história desse cara é que ele participou da fundação da cidade de São Paulo, olha que legal, lá no longínquo ano de 1554. Além de poeta, ele também foi autor de peças de caráter religioso. E não pensem os senhores que esse carinha, esse padre, esse excelente ser humano era um diretor de peças como aqueles que andavam por aí de carriola e vendendo suas peças, ganhando dinheiro. Não. Não é esse tipo de teatro de rua, não é esse tipo de teatro de companhia que esse padre elaborava. Muito pelo contrário.
O seu teatro, as suas peças, tinha um caráter profundamente religioso e tinha por objetivo catequizar, tá? Senhores e senhoras, o teatro, as peças são uma forma de comunicação quase que universal, pois não envolve necessariamente a fala. Além do mais, além da fala, há também a musicalidade, a dança, as caras e bocas, enfim, formas de diálogo que são suprafaladas, supraescritas. A linguagem corporal muitas vezes fala muito mais do que a linguagem oral ou escrita. E para Anchieta, senhores, a peça, por mais simples que fosse, e isso é uma marca característica das suas, isso não significava falta de talento ou mediocridade. Na verdade, o que ele buscava era uma forma lúdica de comunicar ideais cristãos aos povos que não falavam a língua portuguesa, tá? Mas que poderiam ser cativados por meio da diversão. Afinal de contas, um teatro, uma peça pode ser divertida a partir do momento que tem dança, música, roupas coloridas, o gestual engraçado. Isso pode divertir, se pode encantar e, no fim das contas, até mesmo comunicar alguma coisa, que era justamente o objetivo dele, catequizar de forma lúdica. Não adianta nada pegar uma Bíblia com palavras super difíceis em português que nem quem é letrado na língua vai entender, para indígenas que nem mesmo ouviram falar em português alguma vez na vida. Não, as peças de Anchieta eram muito mais precisas, devido especificamente à sua simplicidade e à ludicidade nelas implícita. Crianças e crianças, mais sobre o método de Anchieta no próximo bloco.